Boa tarde a todos. Meu nome é Karen Ninanja e eu sou uma das integrantes da área de hidrogeotecnia da Water Services and Technologies. O webinar de hoje é sobre o método de análise de tensores para avaliar a estabilidade de taludes usando o Plaxis, software baseado no método numérico de elementos finitos. Gostaria de começar a apresentação mencionando que nós, a Water Services and Technologies, somos representantes dos produtos de modelagem geotécnica da Bentley. Representamos produtos como Plaxis e produtos como SoyVision. Por parte do Plaxis, temos a linha de modelagem numérica em 2D e em 3D, para realizar análises avançados que avaliam principalmente deformações, estabilidade de taludes, interação solo-estrutura, y que envolvan así problemas geotécnicos como escavações, aterros, fundações, túneis, entre outros. Também temos o Plaxis 2D e 3D PlaxFlow para as análises transientes de fluxo, simulando as zonas não saturadas e o comportamento de solo de forma acoplada quando é considerado as mudanças das propressões e o desenvolvimento das deformações. Além disso, o Plaxis tem um módulo dinâmico para avaliação de vibrações em fundações e, no caso de barragens, sob efeito de carregamento sísmico. E para uma análise em 2D em Plaxis está também o módulo Thermal, que é para avaliar o comportamento de solo dependente da temperatura. E finalmente temos o Plaxis Mode 2, que é para projetar estacas, optimizando significativamente o projeto ao reduzir custos de fabricação e instalação. Por outro lado, representamos também os produtos de SoyVision da Bentley, o qual contém módulos focados a diferentes disciplinas e os quais podem ser integrados. Por exemplo, temos a OSB Designer, que é um gerador de superfícies e modelos conceituais 3D. Temos o OSB Soils, que é um banco de dados de mais de 40.000 solos. Também temos o módulo OSB Slope, que é para a avaliação da estabilidade de taludes usando o método de equilíbrio limite. Está também o módulo OSB Solid, que faz uma análise de tensão de formação ou uma análise de adensamento para pequenas e grandes deformações e uma análise de estabilidade de taludes a partir da redução dos parâmetros de resistência. E está também o OSB Flux, que faz uma análise de fluxo. E agora temos a OSB Enviro, que contém módulos anteriormente conhecidos como OSB Air, OSB Chem e OSB Heat. E uma característica importante dos produtos da SoyVision é a integração entre eles, que inicia desde a elaboração do produto conceitual, do modelo conceitual, no OSB Designer, a partir de dados de entrada como sondagens, como superfícies topográficas ou monitoramentos, até a análise respectiva em outro módulo, dependendo, claro, do tipo de análise. Então, tendo apresentado os produtos Bentley que nós, a Water Services and Technologies, representamos aqui em Brasil, iniciaremos com o webinar programado para hoje, onde primeiro será abordado uma breve introdução à estabilidade de taludes, logo será apresentado o método de elementos finitos, também como é que é abordado a estabilidade de taludes em Plaxis, qual é o fluxo de trabalho em Plaxis 2D, e apresentaremos finalmente um exemplo de aplicação e as conclusões do webinar. Então, o primeiro conceito a abordar é talude. O talude é qualquer superfície inclinada em relação à horizontal que delimita uma massa de solo, rocha ou outro material qualquer. Esse talude pode ser natural, como as encostas apresentadas na figura, ou pode ser um talude artificial, os quais são construídos pelo homem. Alguns exemplos encontrados estão na mineração, como por exemplo, os taludes de corte em open pits, os taludes das barragens ou as taludes das pilas de rejeito.
E é necessário a avaliação dos taludes e a realização de monitoramentos para poder garantir uma segurança em termos sociais, em termos econômicos e em termos ambientais. Isso a fim de evitar a ruptura do talude ou o deslizamento. E essa ruptura é dada quando a resistência ao cisalhamento, representada aqui pelas forças em azul claro, são superadas pelas tensões atuantes, pelas tensões cisaliantes atuantes, representadas aqui pelas forças em preto. Portanto, é muito importante identificar esses fatores que induzem a instabilidade, já seja virtualmente como as infraestruturas, ou a través de monitoramentos, como extensómetros, como inclinómetros ou piezómetros. Agora, existem várias causas pelo qual pode-se atingir a ruptura e que devem ser levadas em conta ao analisar a estabilidade de taludes. Essas causas podem ser devido a uma diminuição da resistência ao cisalhamento ou a um incremento da tensão cisaliante. Dentro da diminuição da resistência, temos o incremento das poropressões. E dentro da tensão cisaliante, temos causas como a aplicação de cargamentos, o incremento do peso do material ou um rebaixamento do nível de água. E para finalizar com a introdução, análise de estabilidade de taludes consiste em avaliar a possibilidade de escorregamento do material ao longo de uma superfície de ruptura. E essa possibilidade é quantificada dependendo do método que é usado. Pode ser um método probabilístico ou pode ser um método determinístico. Dentro dos métodos determinísticos temos o método de equilíbrio limite, método que foi abordado no webinar anterior, e temos um método de análise de tensões, que é um método que é abordado neste webinar e é dado com a ajuda do software Plaxis, e o software está baseado no método numérico dos elementos finitos, o qual é o tópico que será abordado agora. Portanto, primeiro, é importante definir qual é a convenção decinal considerada em Plaxis. Que é considerado positivo em Plaxis e que é considerado negativo em Plaxis. Então, na figura, as tensões atuantes são consideradas positivas. Portanto, as tensões de tração e as forças de tração são consideradas positivas. Por outro lado, as tensões de compressão e as forças de compressão e as propressões são consideradas negativas. Da mesma forma que no método de equilíbrio limite são resolvidas as equações de equilíbrio estática para calcular o fator de segurança, aqui em Plaxis a equação governante que é resolvida para qualquer problema mecânico é a seguinte. Agora, além do mencionado, é muito importante esclarecer quais são as variáveis primárias e quais são as variáveis secundárias. Para isso, é apresentado aqui um modelo numérico que contém ou está discretizado numa quantidade de elementos. Esses elementos contêm nós em vermelho e contêm pontos de Gauss em azul. Nos nós são calculadas as variáveis primárias, os quais são os deslocamentos, e nos pontos de Gauss em azul, também conhecidos como pontos de tensão, são calculadas as variáveis secundárias, como as deformações e as tensões. Agora, para calcular essas variáveis primárias e secundárias, é dado um procedimento de análise numérico. E esse procedimento de análise numérico inicia com a aplicação de forças. Essas forças podem ser forças pontuais ou forças distribuídas. Essas forças são levadas aos nós e a partir disso é calculado um vetor de forças nodais, que contém forças internas e forças externas. Além disso, também é calculado a matriz de rigidez local, que é correspondente à matriz de rigidez do elemento, e com isso é determinado ou estabelecido a matriz de rigidez global, correspondente ao modelo numérico.
E já com a matriz de rigidez global e o vetor de forças nodais do modelo numérico, é calculado o vector de deslocamentos, que corresponde à variável primária. A partir disso, é interpolado esse vector de deslocamentos para os pontos de Gauss. E já com esse vector, é calculado com a seguinte relação o vector de deformações. E aqui é estimado a primeira variável secundária, as deformações. E com as deformações, e a partir de uma função de relação constitutiva, é calculada as taxas das componentes de tensão, que é correspondente à variável secundária. E aqui finaliza os cálculos da variável primária e secundária, os dois. Agora, uma malha de elementos finitos em Plaxis pode ser de dois tipos. Pode ser uma malha conformada por elementos triangulares de 15 nós ou uma malha de elementos triangulares de 6 nós. Para os elementos triangulares de 15 nós, é realizada uma interpolação de quarta ordem para o cálculo dos deslocamentos e o elemento contém 12 pontos de Gauss. E para os elementos de 6 nós, é realizada uma interpolação quadrática para o cálculo dos deslocamentos e o elemento contém 3 pontos de Gauss, desculpa. Agora, um elemento de 15 nós está composto por 4 elementos de 6 nós. No entanto, o uso do elemento de 15 nós é mais potente que o uso de 4 elementos de 6 nós, já que reduz o procedimento ou o processo de cálculo. Tem-se muitas recomendações de que tipo de elemento usar para os diferentes tipos de análise. Aqui é apresentado uma das recomendações, que é dada pelo Manual do Plaxis, onde se especifica que para análise de deformação plana, pode-se trabalhar malhas com elementos de 15 ou 6 nós. E já para o caso de uma análise axissimétrico ou análises que envolvam uma possível ruptura, como análise de capacidade de carga ou uma análise de estabilidade de taludes, é recomendada os elementos de 15 nós. No entanto, depende muito dos requerimentos e as necessidades do usuário para definir o tipo de elemento a usar no modelo numérico. Outro aspecto a mencionar são as interfaces em Plaxis, os quais representam a interação de solo e estrutura. Esse elemento que representa a interface aqui é apresentado como um elemento finito. No entanto, em Plaxis, essa espessura que aqui é apresentada e observada é equivalente a 0. Além disso, esse elemento contém nós e contém pontos de Gauss. E a quantidade vai depender depende do elemento que representa o solo circundante. Por exemplo, se o solo circundante está representado por um elemento de 6 nós, o elemento representativo da interface contém 6 nós e 3 pontos de Gauss. E no caso de que o solo circundante esteja conformada por elementos triangulares de 15 nós, o elemento representativo das interfaces contém 10 nós e 5 pontos de Gauss. Agora, para distinguir entre os dois possíveis interfaces de um elemento com o solo, é estabelecido uma sinal positiva ou negativa. Esse sinal não afeta o comportamento do solo ou elemento de estrutura. Essas interfaces podem adotar o comportamento do solo circundante, ou seja, podem adotar o modelo constitutivo do solo circundante e reduzir esses parâmetros com um fator de redução, ou também pode-se atribuir um modelo constitutivo próprio. Uma das importâncias do uso das interfaces é de que para o caso das estruturas rígidas, é gerado as vértices inflexíveis. Quando
as interfaces são definidas da seguinte forma. E, portanto, por consiguiente, são apresentados resultados cerrados das tensões. Portanto, uma forma adequada de solucionar esse tipo de problemas é prolongando o comprimento das interfaces como observado, dessa forma evitando esses vértices inflexíveis e tornando eles a vértices flexíveis, para assim melhorar os resultados das tensões. Por outro lado, as interfaces também podem ser atribuídas como materiais, podem ser atribuídas como impermeáveis, como permeáveis ou como completamente permeáveis. Um dos destaques do Plaxis são os modelos constitutivos que eles têm implementados. O Plaxis tem modelos constitutivos clássicos, como modelo elástico, como modelo de Morcoulombi, y tem modelos direccionados para materiais específicos como as rochas, como modelo constitutivo de Hook y Brown. Aquí são apresentados os parâmetros respectivos de cada modelo constitutivo. También temos modelos direccionados para argilas, con destaque ao Can Clay modificado, que básicamente para fins académicos, ya que sugiere uma argila mole, como un K0 igual a 1. Y también temos ao Hardening Soil, que en geral é para qualquer tipo de solo, sendo um dos grandes destaques do Plaxis e que define uma rigidez em função da tensão. E também temos modelos direcionados para areias, con destaque ao UBC-SAM, que é para avaliar o potencial de liquefacção de materiais granulares. E esse modelo foi desenvolvido na Universidade de British Columbia e é altamente recomendado para materiais granulares. E, por outro lado, o Plaxis tem a opção de carregar modelos constitutivos providenciados pelo usuário através do User Defined. E esses modelos são desenvolvidos numa linguagem de programação como Fortran e são compilados em arquivos DLL. E, além dos modelos constitutivos já apresentados anteriormente, o Plaxis também tem nesta secção DLLs aceitados para o uso como o PM4 de Bollinger, que é para fines iguais que o UBC-SAM. Portanto, em resumo, qualquer modelo constitutivo pode ser implementado a partir da geração de um modelo de um DLL. Agora sim, vamos a focar em como é trabalhado a estabilidade de talude em Plaxis. Mas para isso temos que entender que as análises de estabilidade de taludes através do princípio de tensão de formação é dada com a ajuda de programas computacionais baseados em métodos numéricos, como neste caso, o Plaxis, o qual está baseado no método numérico de elementos finitos. E uma das grandes vantagens de usar softwares como o Plaxis é que agora podem ser incorporadas características como as etapas de construção, o que quer dizer que, se é avaliada a estabilidade de taludes de uma barragem, a estabilidade pode ser avaliada para cada etapa de construção ou para cada alteamento de construção da barragem. Outra vantagem é que a superfície de ruptura é uma resposta ou é um resultado do modelo numérico, sendo visualizada através do incremento das deformações deviatóricas. Outra grande vantagem é que não se requer de nenhuma suposição para realizar a análise de estabilidade de taludes. E, finalmente, de que aqui em Plaxis já pode-se aplicar condições complexas e pode-se obter resultados em termos de tensões, em termos de deformações e por pressões. E a metodologia empregada por Plaxis é conhecida como o Shear Strength Reduction, onde basicamente os parâmetros de resistência são reduzidos através de um multiplicador. Para o caso de parâmetros para análises drenadas, precisa-se de
de parâmetros como a coesão e o ângulo de atrito, os quais são reduzidos sem considerar o ângulo de dilatância através do multiplicador. E aqui só quando o ângulo de atrito torna-se igual ao ângulo de dilatância, só nesse caso, qualquer redução adicional será dada para ambos parâmetros, já que o ângulo de dilatância não pode ficar ou não pode ser maior que o ângulo de atrito. Por outro lado, se é dada uma análise não drenada, o parâmetro que é reduzido é o S1. Aqui é esquematizado uma redução dos parâmetros de resistência, onde a envoltória de resistência na azul refere-se aos parâmetros input e a linha em vermelho aos parâmetros reduzidos. Então, o princípio do cálculo do fator de segurança aqui é que quando o sistema chega à ruptura, só nesse momento o multiplicador torna-se o fator de segurança, só no momento da ruptura. Esse multiplicador que mencionei inicia num valor igual a 1 e tem incrementos definidos pelo usuário, sendo um valor default 0,1. Agora, em Plaxis também pode-se projetar elementos estruturais ao estabelecer um target value, ou em outras palavras, definir um fator de segurança para conhecer assim as condições do modelo numérico, como as tensões ou as forças atuantes no modelo. Esse análise requer de um controle pelo usuário para assegurar uma análise correta. Uma forma gráfica de observar esse análise é através da seguinte figura, onde primeiro é definido esse target value, neste caso o ponto A, que corresponde a um valor de fator de segurança de 1,17, e a análise é muito parecido ao convencional, já que o multiplicador inicia com um valor de 1 e reduz os parâmetros com incrementos até chegar a esse target value. Quando o Plaxis reconhecer esse valor definido, imediatamente vai continuar o cálculo, ou imediatamente continua o cálculo até chegar à ruptura no ponto B. E nesse momento volta para um passo anterior no ponto D e recalcula esse target value. Aqui é muito importante rever se a análise foi feita de uma forma correta, e isso pode ser observado a partir do seguinte gráfico do multiplicador MCF e os deslocamentos. Então, quando é que é dado um análise errado? É dado quando esse valor de target value é superior ao valor do fator de segurança na ruptura. E uma análise certo é dada quando esse fator ou esse target value é inferior ao valor do fator de segurança na ruptura. O seguinte a mencionar é o fluxo de trabalho em Plaxis 2D. E como já foi mencionado, em Plaxis pode-se realizar uma análise plástica, uma análise de adensamento, uma análise de estabilidade, uma análise acoplada ou uma análise dinâmico. E para qualquer tipo de análise a realizar em Plaxis, o fluxo de trabalho é o mesmo. E esse fluxo de trabalho consiste em 5 etapas, iniciando pela definição da geometria, que é dada com a criação de boreholes, a importação de arquivos com extensão em DXF, em CSV, em TXT, ou a partir da importação de módulos da Soy Vision, como por exemplo o SVSlope. Nesta etapa do fluxo de trabalho, também é definido o modelo constitutivo representativo do material. A segunda etapa já é a definição de carregamentos e elementos de suporte. Respeito aos carregamentos, podem-se definir carregamentos pontuais, carregamentos distribuídos. Em quanto aos elementos de suporte, temos elementos como vigas para definir os bulbos dos tirantes, temos geotextil, temos placas, temos ancoragens. E nesta etapa também são definidas as interfaces. Respeito
os elementos de fluxo, o Plaxis tem poços e tem drenos. A terceira etapa é a geração da malha, a qual pode ser desde muito fina até muito grossa, e também pode-se realizar um refinamento local, como o qual é apresentado, onde foi refinado a parte superior da barragem. Nesta etapa é muito importante focar na qualidade dos elementos, onde corresponde a um elemento de boa qualidade, e para mim, por exemplo, 0,3 representa elementos que precisam de melhorar, para evitar assim problemas numéricos. Aqui apresento algumas recomendações para estabelecer uma adequada malha de elementos finitos, onde a primeira é que os elementos sejam equiláteros, evitando elementos com ângulos agudos. A segunda é que devem ser evitadas unidades que se cruzam para não criar esses elementos triangulares com ângulos agudos como o observado. E a terceira é evitar espaçamentos pequenos, os conhecidos small gaps, que poderiam se gerar quando se definem as estruturas de suporte, como as ancoragens. Tudo mencionado é com a finalidade de evitar problemas numéricos. Por exemplo, quando o Plaxis calcula o determinante de matriz jacobiana e tem elementos distorcidos ou ângulos agudos, isso gera um ciclo de iterações devido a que os valores tendem a zero. E pode ser que finalize numa não convergência do análisis numérico. A quarta etapa já é a definição das condições de contorno de fluxo, como a definição do lençol freático, a qual pode ser feita através da criação manual, com pontos. Também pode ser criar a partir de boreholes, ou a partir da importação de arquivos com extensão em DXF, em CSV ou TXT. E finalmente a última etapa corresponde às etapas de construção, que depende do tipo de problema geotécnico. Se for escavações, nesta parte tem que se desativar elementos. Se for alteamentos de uma barragem, tem que se ativar ou se ativam elementos. Então, essa etapa depende muito do tipo de problema geotécnico. E já logo o Plaxis é o que faz o cálculo e finalmente apresenta os resultados solicitados pelo usuário, como aqui a distribuição das propressões ou o potencial da superfície de ruptura, a superfície potencial de ruptura. Bom, agora será realizado o exemplo de aplicação, que consiste em avaliar a estabilidade de taludes para os seguintes casos. Os casos que envolvem uma barragem que contém um reservatório, onde primeiro é uma condição de longo prazo com um nível de água de 25 metros. O segundo caso, onde será avaliada a estabilidade de taludes, devido a um rebaixamento do nível de água de 25 para 5 metros, num tempo de 5 dias. O terceiro caso é um rebaixamento também de 25 para 5 metros, mas em 50 dias. E o último caso é para uma condição de longo prazo com um nível de água de 5 metros. Começamos criando um novo projeto em Plaxis 2D. Definimos o nome do projeto. Logo indicamos informações como o tipo de análise, neste caso é um plane strain, o tipo de elemento que será utilizado, neste caso um elemento de 15 nodos. Aqui pode-se mudar as unidades que vão ser utilizadas, nós não precisamos, e definimos os limites do modelo. Neste caso temos um x mínimo de menos 130, um x máximo de 130, um y mínimo de menos 30 e um y máximo de 30. Essas são as únicas informações que precisa se definir agora. E começamos criando a geometria através de boreholes. Esses boreholes podem estar posicionados de acordo às informações que temos. Neste caso, esse borehole corresponde a uma posição de 0. Criamos uma camada, definimos como topo da camada
como posición de 0 y como a base menos 30. Y ahora definimos los modelos constitutivos para representar ese material. En este caso, tenemos los modelos constitutivos salvados. Vamos aquí sobre representar, aquí he definido el modelo constitutivo y aquí son inseridos los parámetros correspondientes. Aquí son inseridos los parámetros de flujo, en caso de termoanálisis termal y para cuando se utilizar elementos estructurales. Entonces vamos a elevar los modelos, los materiales, los modelos constitutivos. Y ahora vamos a establecer para a camada definida a partir de Borehole como subsolo. Está certo. E agora vamos para a segunda etapa, que corresponde à geração da barragem. Vamos a importar essa barragem no formato de DXF. Só importamos os polígonos, não precisamos das linhas nem dos pontos. E importamos de acordo à origem correspondente aqui importado. E agora asignamos um material correspondente, um modelo constitutivo representativo desse material. Nesse caso ele corresponde ao fio e daqui corresponde ao núcleo da barragem. Tá listo, certo? Acabou aqui. E agora geramos a malha de elementos finitos. Vamos a definir elementos finos e geramos a malha. E aqui automaticamente é apresentado a quantidade de elementos e nós gerados. E agora vamos a olhar a qualidade dessa malha, é muito importante. E aqui observamos malha com uma qualidade de até 1, que é uma boa qualidade, e elementos com qualidade de até 0,47, é boa também, é boa. E aqui vamos aproveitar para definir o ponto de controle. E aqui é observado já os elementos com os nós e os pontos de Gauss. Lembrando que os nós correspondem a... os nós fornecem informações de variáveis primárias, como os deslocamentos, e os pontos de Gauss informações de variáveis secundárias, como as tensões e as deformações. Nesse caso podemos definir os pontos de controle manualmente, por exemplo aqui, manualmente, e o ponto de estamos definindo um ponto de controle em um nó e um ponto de controle num ponto de Gauss. E também pode-se definir as coordenadas e automaticamente o Plaxis procura os nós perto dessas coordenadas ou pontos de Gauss. E agora atualizamos as informações. E vamos para a quarta etapa de fluxo de trabalho em Plaxis. E nesta etapa vamos a importar os lençóis freáticos que serão utilizados para este caso de estudo. Aqui é importado a posição do lençol freático quando o nível de água do reservatório encontrasse a 25 metros. E aqui quando o nível de água encontrasse a 5 metros. Ali está. E agora vamos a observar que esses lençóis freáticos não tem alguma informação das linhas que compõem esse lençol, portanto vamos a duplicar esses lençóis freáticos importados. E no total serão avaliadas 4 casos, como já mencionados na apresentação. O primeiro caso, aqui o caso de aqui, esse lençol freático corresponde quando o reservatório encontrasse com um nível de água de 5 metros na condição permanente. Temos o caso também que o nível de água do reservatório encontrasse a 25 metros na condição permanente. E também vamos avaliar quando é dado um rebaixamento rápido do nível de água de 25 metros para 5 metros. E da mesma forma, quando é dada um rebaixamento lento
do lençol freático numa posição de 25 metros para 5 metros. Por que que defino diferentes lençóis freáticos e têm a mesma posição? Porque no caso dos rebaixamentos serão assignados ou serão atribuídos uma função para representar esse rebaixamento. Vamos a definir essa função agora. Estabelecemos aqui, editamos, criamos uma função para um rebaixamento rápido e essa função será linear que tenha um tempo de duração de 5 dias. Nós estamos assumindo como um rebaixamento rápido 5 dias, onde será o nível de água vai reduzir de 25 para 5 metros. Adicionamos mais uma função que representará um rebaixamento lento, também linear, de um tempo de duração de 50 dias, com o mesmo nível de redução do lençol freático. Listo? Aqui está. E agora que foram aqui incluídas as condições de fluxo, vamos a realizar as etapas de construção. Acá não precisamos nem desativar a estrutura da barragem, porque não será avaliada os salteamentos, não. Portanto, configuramos a primeira etapa, a etapa inicial de cálculo, que corresponde ao rebaixamento, ao reservório com nível de água de 25 metros na condição permanente. Aqui temos um tipo de cálculo de gravity loading e as proporções serão estimadas numa condição permanente. Aqui vamos a definir, aqui não precisamos mudar alguma informação, só vamos a ignorar as funções, devido a que não serão consideradas a zona não saturada. A zona não saturada vai ignorar o ganho de resistência, é por isso que ignora a função. Está listo. E aqui, por último, definimos o lençol freático, assinamos, e essa posição do lençol freático. Agora sim, a primeira fase de construção, que é o rebaixamento rápido. Esse rebaixamento rápido vai considerar as mudanças das proporções com o desenvolvimento das deformações. Portanto, é uma análise acoplada que é dada em um tempo de 5 dias e é ignorada as deformações e está certo. Uma coisa que eu esqueci é aqui na fase inicial, nós podemos voltar. E na fase inicial eu esqueci de rever que as condições de fluxo, as condições de contorno de fluxo sejam as corretas. Está correto, um X mínimo e máximo aberto e um Y mínimo cerrado e Y máximo aberto. Está certo. Agora sim, voltamos para a primeira etapa de construção, que é o rebaixamento rápido. Então aqui assinamos o lençol freático correspondente e linkamos atribuímos o comportamento dependente do tempo da primeira linha correspondente ao lençol freático e atribuímos a função rápido. Agora sim, assinamos a outra etapa de construção, que corresponde a um rebaixamento lento. Também esse análise que será assumido aqui, esse aqui começa do fase inicial, e aqui é assumido também um análise acoplado por as mesmas configurações que o análise anterior, que é considerado o desenvolvimento das mudanças das proporções acopladas ao desenvolvimento das deformações. Portanto, aqui utilizamos um tempo de 50 dias, já que é considerado um rebaixamento lento.
lento, ignoramos as deformações, e aqui conferimos que também estão ignoradas as deformações, estabiliza o tempo, e está listo, está certo. Aqui também atribuímos o lençol freático correspondente, que é o lençol aqui, e atribuímos a mudança do lençol freático dependente do tempo com uma função de rebaixamento lento. Listo, e agora criamos outra fase, que é dada a partir da fase inicial, e aqui é uma fase definida como fase plástica, como análise plástica, debido a que vamos a avaliar a condição permanente, não precisamos realizar uma análise acoplada, condição permanente, e calculamos as propressões na condição steady state. E aqui essa fase é considerada como o nível de água do reservatório a 5 metros. O nível de água nesta etapa será ignorado os parâmetros de Skempton, também os deslocamentos e as propressões, e assinamos também o correspondente nível do lençol freático. Nesse caso, aqui é isso, e está certo. Agora foram definidos os quatro casos que quer se avaliar, e para cada um deles vai ser realizado a análise de estabilidade. E então, mudamos o tipo de análise para realizar a estabilidade de talude. Agora será dado uma análise safety analysis. Aqui mudamos. Aqui é apresentado olha aqui, é apresentado o target value, target sum do multiplicador, que é para a projeção de elementos estruturais. Neste exemplo não é o foco, só estou apresentando aqui. E aqui vamos a ignorar os deslocamentos e estabelecer um máximo número de passos de 50. Listo. Agora sim, também estabelecemos uma nova etapa de análise de estabilidade para o rebaixamento rápido. Esse daqui também temos que mudar a análise para safety, temos que ignorar os deslocamentos, temos que ignorar a sução, e estabelecemos um máximo número de 30. Aqui vamos a rever que o hard reservoir não mudamos a sução, temos que mudar aqui, temos que ignorar. E agora também estabelecemos uma análise de estabilidade para um rebaixamento lento, mudando o tipo de análise, para safety. Aqui está. Ignoramos os deslocamentos, ignoramos a sução e estabelecemos um número máximo de passos de 50. E finalmente, para uma análise de estabilidade de taludes para a condição permanente do nível do reservatório, quando encontrasse a 5 metros, também é avaliada a estabilidade de talude. Portanto, mudamos o tipo de análise, ignoramos os deslocamentos e ignoramos a sução. E aqui estabelecemos um número máximo de passos de 50. Listo. Agora sim foram definidas as análises de estabilidade para os 4 casos. Mandamos a correr, análise, ignoramos, mandamos. E lembrando, temos 4 análises. A primeira é quando o nível do reservatório de água encontrasse a 25 metros numa condição permanente. O segundo caso, quando é dado um rebaixamento do nível de água de 25 para 5 metros, em um tempo de 5 dias, nós considerando como um rebaixamento rápido.
O tercero, cuando he dado un rebaixamento lento, considerando como 50 días, de un nivel de agua de 25 para 5 metros. Y último caso, considerando un nivel de agua do observatorio a 5 metros en una condición permanente. Entonces, son 4 casos, 4 factores de seguridad, 4 curvas que serán comparadas para avaliar cuál es la situación más crítica o en qué momento o en qué caso he obtenido un factor de seguridad menor en comparación con los otros casos. Tá? Esse é o foco da nossa análise. E agora que acaba a análise, vamos a plotear primeiro os resultados das proporções, da distribuição das proporções. E ploteamos a distribuição aqui, ó. Aqui ploteamos a distribuição das proporções. Esse daqui é para a condição inicial, quando o nível de água encontrasse a 25 metros. Esse daqui é para um rebaixamento rápido. Observa-se que no núcleo da barragem temos excessos de proporção. Esse daqui é para um rebaixamento lento. E esse daqui é para quando o nível de água encontrasse a 5 metros numa condição permanente. Está certo. Agora vamos a plotear a superfície potencial de ruptura para o caso do reservório tem um nível de água de 25 metros na condição permanente, quando tem um nível de 5 metros na condição permanente, quando temos um rebaixamento rápido e quando temos um rebaixamento lento. Agora, com as superfícies potenciais de ruptura, nós não podemos assumir qual é a condição crítica. A melhor forma de olhar qual é a condição mais crítica é ploteando as informações dos deslocamentos com as informações do multiplicador. Agora, para isso precisamos de um ponto de controle que foi definido ao início. Definimos 2 pontos de controle, um correspondiente a um nó e outro correspondiente a um ponto de Gauss, um stress point. Lembrando, o nó corresponde ou fornece informações de deslocamento por ser variável primária e o ponto de Gauss fornece informação de deformações e de tensões por ser variável secundária. Nós precisamos dos deslocamentos, portanto, usamos o nó para plotear os deslocamentos e ploteamos o multiplicador MCF. Está listo? E agora vamos a editar essa curva. Vamos a plotear primeiro a curva correspondente ao fator de segurança quando o reservatório encontrasse a 25 metros na condição permanente. Logo plotemos a segunda curva do mesmo projeto com as mesmas informações, quando o reservório tem um nível de água correspondente a 5 metros na condição permanente. Também ploteamos a curva quando é dado um rebaixamento rápido do nível de água, rápido do nível de água de 25 para 5 metros. E finalmente ploteamos a curva quando é dado um rebaixamento lento, considerando um rebaixamento lento como 50 dias, do nível de água de 25 metros para 5 metros. E agora vamos a dar um limite de deslocamentos e vamos a plotear aqui, ó. Aqui ploteamos e aqui estão as informações. Então, aqui estão as curvas e
começamos a fazer a comparação. Primeiro, o fator de segurança mínimo é obtido quando é dado um rebaixamento rápido do nível de água. Aparentemente é obtido um fator de segurança de 1,07. Quando é a condição mais favorável? É quando o nível da água do reservatório encontrasse em 25 metros, na condição permanente. Agora, em comparação de um rebaixamento rápido ou um rebaixamento lento, a condição mais crítica é quando dá um rebaixamento rápido. E quando é dado um rebaixamento lento, o resultado do fator de segurança é mais conservativo, chegando a valores de até 1,7, 1,68. Não? Então, aqui é observada a variação desse fator de segurança, uma variação que é de 1,07 até 1,76. É uma variação muito grande e uma comparação para concluir qual é a condição mais crítica. Quando é que tem que ser avaliado o fator de segurança, não? Então, é uma gráfica muito interessante e seria bom reproduzir ela, né, para os casos referidos aos rebaixamentos. Então, como conclusões temos, primeiro, que o Praxis contém modelos constitutivos avançados para representar o comportamento de rochas, o comportamento das areias e o comportamento das argilas. Por outro lado, o Praxis consegue capturar essa interação solo elemento de suporte. Outra conclusão é que o fluxo de trabalho para criar um modelo geomecânico em Praxis é prático e intuitivo. Também que na análise de estabilidade de taludes em Praxis é possível obter a superfície potencial de ruptura como uma resposta da análise. E também pode-se obter resultados em termos de deslocamentos e em termos de tensões. E finalmente que a análise de estabilidade é dada em termos de forças e serviciabilidade. Então, muito obrigada!